Alô, amigos! Está entrando no ar o Panorama Sindical, programa do CCFERGS, o programa do Movimento Sindical do Rio Grande do Sul. Olha, as centrais se reúnem para ajustar detalhes da manifestação do dia 10 de novembro. Representantes das 6 centrais sindicais brasileiras estiveram reunidos na última quinta-feira, dia 26 de outubro, na sede da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, em São Paulo. O encontro aconteceu para definir detalhes da manifestação que as entidades realizarão no dia 10 de novembro. Intitulada Dia Nacional de Mobilização em Defesa dos Direitos, a manifestação, que acontecerá um dia antes de entrar em vigor as mudanças na legislação trabalhista, terá como objetivo informar a sociedade sobre os efeitos desta ação promovida pelo governo federal. Os sindicalistas estão desenvolvendo cartilha explicativa e realizarão, nos próximos dias, panfletagem na porta de estabelecimentos comerciais, fábricas, estações de metrô, pontos de ônibus e em outros locais para alertar o maior número possível de trabalhadores que muitas vezes ainda não têm noção do que está por acontecer. O presidente UGTista ressaltou também que o governo continua enganando. Outro fator preocupante é em relação ao recolhimento para o INSS, que será comprometido, o que irá potencializar o argumento deles de que o sistema previdenciário brasileiro é deficitário. Aconteceu de 29 a 31 de outubro em Foz do Iguaçu a Jornada 2030 UGT, 17 Objetivos para Mudar o Mundo. Um seminário que promoveu diversos assuntos ligados aos objetivos de desenvolvimento sustentável. A realização foi da União Geral dos Trabalhadores. Nota da UGT contra a portaria 1129/2017 do Ministério do Trabalho. A União Geral dos Trabalhadores, UGT, entendendo que esse seja o retorno à barbárie, é contrária à portaria publicada pelo Ministério do Trabalho, que estabelece novas regras dificultando a fiscalização e a punição de empregadores flagrados submetendo trabalhadores ao trabalho escravo ou condições análogas. Tal ato agride a civilização, intriga, incomoda, melindra e molesta o mundo do trabalho na sua condição humana. Esta está mais do que na hora, contudo, que se aumente a fiscalização no campo e também na cidade. É preciso cada vez mais sermos combativos e não deixar que interesses espúrios, neste caso os da bancada ruralista, inviabilizem o trabalho sério de instituições que combatem a prática criminosa e lutam pelo avanço do trabalho digno e decente. Vamos ainda mais longe. A publicação da referida portaria 1129/2017 contraria as normas internacionais e merece o repúdio e a condenação da Organização Internacional do Trabalho, que lamentou profundamente. Não podemos lançar mão do avanço para assistir o retrocesso. Tudo que vá contra a dignidade e o bem-estar do trabalhador é inimigo da nossa sociedade. Você está acompanhando o programa do CCFERGS. Este é o nosso Panorama Sindical, o programa do Movimento Sindical Gaúcho. Pela revogação da portaria que enfraquece o combate ao trabalho escravo. Em mais uma ação contrária aos interesses populares, o governo federal, por meio do Ministério do Trabalho, publicou portaria em 16 de outubro, alterando o modelo de fiscalização e dificultando a punição contra a prática do trabalho escravo. A medida ainda cria obstáculos ao acesso à chamada lista suja de empregadores flagrados cometendo o crime. A lista, cuja divulgação cabia à área técnica do Ministério, somente passará a ser pública mediante determinação expressa do ministro. O ato dá sequência às ações restritivas, como a terceirização sem limites e a reforma trabalhista, por tornar imprecisa a caracterização de trabalho escravo e inviabilizar o trabalho das instituições que combatem a prática criminosa e que lutam pelo avanço do trabalho digno. A publicação da portaria 1129/2017 contraria as normas internacionais a ponto de merecer condenação da Organização Internacional do Trabalho, que lamentou que a providência afasta o Brasil da condição de referência no combate à escravidão na comunidade internacional, conforme declarou Antônio Rosa,
coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Escravo em Brasília. Também o artigo 149 do Código Penal é violado, que define como crime reduzir alguém à condição análoga e de escravo, seja submetendo a pessoa a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva. A reação dos setores progressistas e do movimento social veio em sentido inverso à cobrança da revogação da medida que descaracteriza a finalidade original do Ministério, que é proteger o trabalho. A própria Secretaria de Inspeção do Ministério do Trabalho rejeitou o conteúdo do decreto em comunicado interno, divulgando na data da publicação e esclarecendo não ter participado da elaboração da norma. O documento acusa que foram detectados vícios técnicos e também jurídicos e aspectos que atentam contra a Constituição, a Convenção 81 e ao Código Penal Brasileiro. Pior é constatar a ação política do presidente Michel Temer, que atendeu aos interesses da bancada ruralista em meio à denúncia de corrupção passiva analisada na Câmara dos Deputados. Miguel Salaberry Filho é secretário nacional de Relações Institucionais da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, e presidente do Cefergs. De 29 a 31 de outubro aconteceu em Foz do Iguaçu a Jornada 2030 UGT, 17 Objetivos para Mudar o Mundo. Quem organizou, quem promoveu o evento foi a União Geral dos Trabalhadores. E a UGT participa de seminário em Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul. A União Geral dos Trabalhadores destaca pontos negativos da reforma trabalhista. O debate sobre a polêmica reforma trabalhista, que começa a vigorar em 13 de novembro deste ano, deu início ao ciclo de palestras do 8º Seminário das Práticas Docentes dos Professores Municipais de Passo Fundo, que aconteceu no último dia 25 de outubro. A pauta foi trazida por Roberto Nolasco, economista, professor universitário e diretor do Instituto de Altos Estudos da União Geral dos Trabalhadores. O sindicalista falou em nome da UGT, Central Sindical com uma década de história e que representa mais de 10 milhões de trabalhadores no país. Aos educadores, o palestrante ressaltou os efeitos negativos da Lei 13.467/2017. Conforme Nolasco, a reforma retira as garantias asseguradas na consolidação das leis do trabalho, a CLT, promove a precarização das relações de trabalho e promove também um enorme retrocesso social. Por isso, a União Geral dos Trabalhadores apresentou ao presidente Michel Temer sugestões de alterações à lei com a esperança de edição de uma medida provisória. Infelizmente, o resultado das negociações não agradou aos sindicalistas, concluiu Nolasco. O palestrante também reforçou a necessidade de se dar voz ao movimento sindical, que cumpre o papel de lutar pelo futuro dos trabalhadores. Além disso, lembrou a lei da terceirização, que deve sucatear o serviço público brasileiro e coloca em risco a realização de novos concursos públicos. Nosso boletim sindical, Panorama Sindical, programa do CCFERGS, sendo veiculado para todo o Rio Grande do Sul, através da Plus TV, o novo veículo de comunicação do Rio Grande do Sul. Transmissão digital no www.plustv.com.br. Pela revogação da portaria que enfraquece o combate ao trabalho escravo. O governo federal, através do Ministério do Trabalho, publicou no dia 16 de outubro portaria que altera modelo de fiscalização da prática do trabalho escravo, dificultando assim a punição contra a prática do trabalho escravo. A medida cria obstáculos à chamada lista suja de empregadores que são flagrados cometendo crime. A lista, cuja divulgação cabia à área técnica do Ministério, somente passará a ser pública mediante determinação expressa do ministro. Com esta atitude, o governo federal acaba tornando imprecisa a caracterização do trabalho escravo, uma vez que o ato dá sequência às ações restritivas, como a terceirização sem limites e a reforma trabalhista, e inviabiliza o trabalho das instituições que combatem a prática criminosa e que lutam pelo avanço do trabalho digno. A publicação da portaria 1129/2017 contraria as normas internacionais a ponto de merecer condenação da Organização Internacional do Trabalho, que lamentou
que a providência afasta o Brasil da condição de referência no combate à escravidão na comunidade internacional. Justiça determina a divulgação da lista suja do trabalho escravo. Uma decisão da Justiça do Trabalho do Distrito Federal de 24 de outubro determinou a divulgação da chamada lista suja do trabalho escravo, que relaciona os empregadores que sujeitarem trabalhadores a condições análogas e também de escravidão. A sentença do juiz trabalhista Rubens Curado Silveira atendeu a um pedido apresentado pelo Ministério Público do Trabalho que questionava a falta de divulgação e atualização da lista. A relação com 132 empregadores foi concluída dias antes de André Roston, então chefe da Divisão de Combate ao Trabalho Escravo, ser exonerado do cargo no último dia 10 de outubro. A lista ainda não foi a público, pois a portaria de Ronaldo Nogueira, ministro do Trabalho, exigia que o chefe da pasta tivesse a palavra final sobre a sua divulgação. A decisão complementou a suspensão dos efeitos da portaria determinada pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, despachada no mesmo dia que respondeu à grita do movimento social e de instituições como o Ministério Público do Trabalho e a União Geral dos Trabalhadores, a UGT. Além de dar poder ao ministro de vetar a divulgação da lista, a medida previa novas regras para a inclusão de empresas e empregadores na lista suja e a revisão dos conceitos sobre trabalho escravo, degradante em condição análoga e também de escravidão. No dia seguinte à publicação da norma, Miguel Salaberry Filho, secretário nacional de Relações Institucionais da UGT, cobrou do governo a revogação da medida, fazendo coro às vozes progressistas que reagiram à providência. A última notícia. Câmara barra segunda denúncia contra Temer. Após uma sessão marcada por um problema de saúde do presidente da República, o esforço da oposição pela obstrução e por negociatas feitas abertamente, a Câmara dos Deputados barrou a segunda denúncia apresentada pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot contra Michel Temer, acusado de organização criminosa e obstrução da Justiça. Temer obteve 251 votos e foi beneficiado com 2 abstenções e 25 ausências. Votaram contra o PMDBista 233 deputados. Temer teve 12 votos a menos do que na primeira denúncia barrada, quando recebeu o apoio de 263 parlamentares. Entre as concessões feitas pelo governo a deputados, a publicação da portaria 1129/2017 do Ministério do Trabalho, em 16 de outubro, alterando o conceito de escravidão contemporânea na prática e dificultando a fiscalização contra o trabalho escravo no país. A medida veio contemplar pedidos da bancada ruralista, composta por cerca de 120 deputados, além de representantes do setor têxtil e da construção civil, também representados direto e indiretamente no Congresso. Panorama Sindical, o programa do Movimento Sindical do Rio Grande do Sul, apresentado aqui na Plus TV, programa do CCFERGS. Volta em sua próxima edição amanhã, neste horário. Muito obrigado pela audiência e até amanhã.